lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre educação, comunicação e pobreza. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. É muito difícil defender uma tese de que existe diferença da vida online para a vida offline, porque na verdade não existe. Da mesma forma que nós vemos o ambiente online pautando o ambiente offline, isso acontece também do contrário. A gente vê esse ambiente offline pautando também o online. E, enfim, na política a gente tem um conjunto de exemplos para fortalecer a ideia de que não há mais essa distinção. Então, o que é importante visualizar no que tange assim, a comunicação popular é que ela acaba sendo essa ponte entre esses universos. Ela atua nesse campo simbólico e parte de uma recusa que eu diria até radical do que Paulo Freire chamou da comunicação bancária, que é aquele modelo que vê o território como se fosse uma vasilha ou uma cumbuca que deve ser preenchida por informações e por emoções que são pré-fabricadas. E em vez de fazer um movimento horizontal, ela simplesmente deposita a mensagem. E a comunicação popular não propõe isso, ela propõe um encontro. E é um encontro onde a gente precisa começar pela escuta, se a gente quer que ele seja genuíno. E não é uma escuta passiva, é uma escuta empática, nos termos de Carl Rogers, psicólogo humanista da abordagem centrada para a pessoa. E ele traz para a gente o que seria essa escuta empática, que nada mais é do que um esforço disciplinado para aprender o quadro de referência interno do outro, os seus sentimentos, os seus significados, e a partir daí se conectar. E é no meio dessa escuta empática, que a gente consegue acessar o campo das emoções. E aí, em vez de manipular o afeto para gerar engajamento, como muitas vezes faz a arquitetura da persuasão digital, a comunicação popular ela vai acolher o principal lingame vinculativo, usando das palavras de Raquel Paiva, porque ela entende que o afeto é a energia que vai tecer a comunidade. Então, o afeto é esta força motriz, vamos assim dizer, que vai fazer com que a comunidade, inclusive, se perceba e se enxergue enquanto a comunidade. E quando essa comunicação é baseada na escuta, o afeto, sem dúvida, se estabelece. E o território vai deixar de ser esse objeto, essa vasilha, essa cumbuca que está ali para ter informação e conhecimento, mas não para compartilhar, trocar e aprender conjuntamente. Ele se torna esse território um sujeito que é coletivo, um espaço que é coletivo. A educação popular, se não ela, é difícil enxergar outras possibilidades para ser, de fato, essa força contra-hegemônica.
porque ela não entra na disputa para usar as mesmas armas da manipulação. Ela não vai entrar numa disputa com as narrativas de desinformação ou com fake news, porque o seu objetivo não é sair por aí criando gatilhos mentais da urgência, da reciprocidade, da escassez. Ela vai entrar, inclusive, para hackear esses gatilhos. E aí é por meio da empatia. Aquela empatia, aquela escuta empática que nós falamos anteriormente, nos termos de Carl Rogers, que é de decodificar o referencial do outro como se fosse o outro, sem jamais perder a dimensão do como se. Porque é importante entender que nós somos nós, os outros são os outros. Mas a escuta empática, ela vai vir deste lugar, de entender o outro como se fosse o outro, sabendo que nós não somos o outro. E isso dialoga muito com o que Freud, nos seus estudos e no que ele apresentou da psicanálise, chamou de sujeito suposto saber. Que nós não podemos supor que sabemos mais do outro do que ele mesmo. Na mesma proporção de que nós não podemos supor que nós sabemos mais daquele território, seja ele online, seja ele offline, físico, do que as pessoas que vivenciam e que habitam naquele território. E aí o processo de hackear os gatilhos, ele se dando por meio da empatia, é um fomento à autonomia, que é diferente da manipulação, que constrói a narrativa para manipular. A educação popular, ela vai construir a narrativa para fomentar a autonomia. E essa distinção é crucial, porque disputar os corações e as mentes não vai significar também vencer a guerra de narrativa. Nós, mulheres negras, temos um papel fundamental, tivemos um papel fundamental na conquista dos nossos direitos para termos educação para os nossos filhos e para nós. Né? Então, a chegada após o nascimento dos nossos filhos, o crescimento dessas crianças, né, e a possibilidade de acessar a escola, esse instrumento que é político, onde nós aprendemos a ler, a escrever, reconhecer os nossos direitos e viver em sociedade. Então, para nós, a educação ela passa a ser libertadora no sentido de absolutamente nos ajudar a compreender o papel de cada um. Então, nós, mulheres negras, juntamente com as outras mulheres não negras, trazendo para nós a responsabilidade da irmandade com os indígenas, com a população cigana, as mulheres ciganas, com todas as outras populações, com o Brasil todo. Então, existe o quê? Um exemplo que Carolina Maria de Jesus nos deixa, que Lélia acentua no trabalho que ela tem, resgatando a academia para esse olhar racial e a presença de mulheres ou a não presença de mulheres nesses lugares de comando. Então, o que nós desenhamos nas nossas mentes, na nossa cabeça? Que nós, mulheres, precisamos, a todo momento, lutar todos os dias das nossas vidas para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade. E essa educação pública de qualidade precisa ter alguns elementos. A valorização da população negra. O reconhecimento que o país se desenvolve através da perseverança de um povo que insiste em lutar pela democracia e pela liberdade. Então, os ensinamentos de Beatriz Nascimento, de Zumbi dos Palmares, já disse, Carolina Maria de Jesus, de Sueli Carneiro, que está hoje aqui nos dando um exemplo de vivacidade, é que nós precisamos compreender a contribuição dessas mulheres. Nós fomos para dentro das escolas como mães, avós, tias e profissionais da educação, tanto profissionais da educação, professores, quanto os administrativos. Nós estamos nas escolas, fora das escolas, organizando o pensamento mais coletivo para dar unidade, para dar sustentação política da atuação
de cada mulher nesse país. Então, nós temos que apresentar e apresentamos mais soluções. Nós nos comunicamos melhor, nós falamos melhor, nós nos organizamos para estar nas universidades, para a gente também dar e ter o conteúdo adequado para ajudar na confecção das possibilidades científicas da participação das mulheres. Por isso, nós escrevemos livros. Por isso, a gente sai nas ruas para dizer que nós precisamos de escolas antirracistas. Por isso que a gente diz que Angela Davis, Luísa Bairros e tantas outras mulheres são absolutamente necessárias para continuar a luta de quem veio antes de nós. E nós precisamos fazer isso. Então, nós agregamos na sociedade mais qualidade de vida, mais consciência, mais possibilidade feminina de se ver dentro da sociedade. Então, o movimento negro unificado, ele presenteou a sociedade com mulheres capazes de estar em qualquer lugar, nos representando e falando por nós, tirando essa possibilidade da gente ter interlocutores. Isso é importante. Então, a educação, o processo educacional, a criação do movimento negro e a libertação das mulheres, mesmo nas condições mais adversas da opressão, nós sempre cuidamos do nosso povo, dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, da possibilidade do sagrado entre nós, mas a gente sempre quis dizer que nós sempre precisaríamos ter essa grandeza e a coragem de assumir a nossa história. Eu acho que são vários espaços que nós temos que garantir a presença das mulheres e das mulheres negras. Um desses espaços é esse aqui que nós estamos falando. Nós precisamos compreender a importância da fala, do gesto, de estarmos em todos os lugares. Nós temos que estar presentes nos cartazes, nos programas que a gente participa, na comunicação, na feitura das propostas para engrandecer o nosso país. Nós temos que estar em todos os lugares. Nós vivemos um momento importante, né, hoje no país, assim, com muitas ações, né, do governo voltadas para a educação, mas a gente não pode esquecer o nosso passado recente, né, desde o golpe, né, contra a presidenta Dilma até o ano de 2022, que nós vivemos um verdadeiro retrocesso, né, com a retirada de direitos e de conquistas da população em diferentes áreas, né, e setores públicos, mas certamente a educação foi a mais afetada, né, por esses retrocessos, porque tanto quanto nós, né, pessoas de um campo mais progressista e que entendemos que a educação é um instrumento de transformação social, as pessoas né, eu não vou nem chamar de mais de conservadoras, né, mas os ultraliberais, né, as pessoas que se auto-intitulam, né, patriotas, mas que se deixar vender a pátria inteira, né, entregar ao capital estrangeiro, por exemplo, entregam, né? Também essas pessoas também entendem, né, o poder de transformação que a educação exerce e pode exercer. Então, por isso mesmo, a educação foi uma das áreas extremamente atacadas, né, de 2016 até 2017 até 2022. E com a retirada mesmo de direitos, com muitos retrocessos, inclusive, né, legislativos, né, formalizados por meio de instrumentos normativos e com a intenção clara, né, e com outras atuações muito claras de sucateamento, né, da estrutura, né, da educação pública, para que se tornasse mais fácil e justificável para a população, de uma maneira geral, a privatização da educação.
porque uma educação pública, né, e ela é garantida na Constituição Federal, na LDB, em outras normativas, né, e até em normativas infralegais, que a educação pública, ela necessariamente é uma educação democrática, né? E quando a gente fala de democracia, a gente fala do acesso universalizado à escola, mas não apenas, né? Do acesso da permanência, ou seja, a gente precisa oferecer, além das condições de acesso, as condições para esse estudante, esse sujeito, esse indivíduo permanecer na escola e aprender com plena participação. Nós, mulheres, estamos sempre nos atualizando, né, cursando especializações, mestrado, doutorado, cursos, né, de aperfeiçoamento, ainda que de curta duração. Então, o tempo inteiro, né, nós estamos desenvolvendo a nossa competência técnica, profissional. Então, não é necessariamente competência que nos faltam para a ocupação, né, que nos falta para a ocupação desses postos de tomada de decisão. O que nos faltam são políticas públicas que nos ofereçam oportunidade. Na verdade, o que nos falta é oportunidade para assumirmos esses espaços. E como naturalmente esses espaços são ocupados, né, por homens, secularmente, né, na história do nosso tempo, desde as sociedades antigas, né, as mulheres estão sempre associadas ao espaço dos cuidados e dos cuidados com a prole, né, da gestação, da geração da vida, e dos cuidados com a prole, com a casa, né, com o companheiro, e os homens, né, ocupando esses espaços de tomada de decisão. Então, isso é muito, embora nós tenhamos, né, tido, pelo menos nos últimos 20 anos, né, algumas ações afirmativas e políticas públicas, né, que promovam a autonomia, né, da mulher, que valorizem, né, a mulher também no espaço de trabalho, que demonstrem e valorizem, né, outros papéis sociais que a mulher desempenha e pode desempenhar, né, nos diferentes segmentos dos círculos sociais e de trabalho nos quais ela convive, ainda assim nós não conseguimos, né, romper, né, com esse machismo que naturaliza, né, o espaço da mulher, o papel social da mulher como associado praticamente aos cuidados e ao do homem como esse provedor, como esse estrategista, como essa pessoa que tem a competência quase que exclusiva para a tomada de decisão. Então, isso também está associado, né, aos currículos, né, desenvolvidos na escola, a própria percepção da mulher. Vejam, eu vou fazer um recorte aqui muito breve, mas só para a gente pensar, se nós mulheres, né, isso tem muito a ver com a nossa própria formação, como nós mulheres somos formadas para reproduzirmos, né, o status quo dos papéis sociais que exercem homens e mulheres, né, e que foram forjados para homens e mulheres, e a gente é formada para garantir, né, a perpetuação desse status quo do homem como essa liderança, como essa pessoa que toma decisão, como essa pessoa estrategista, né, essa pessoa da força, e a mulher como esse ser frágil e que tem o dom natural de cuidar e de parir e de cuidar da casa, de cuidar, né, do provedor e da sua prole. E como esses papéis, apesar de estarmos no século XXI, eles continuam reverberando, é porque nós, mulheres, também continuamos, né, sendo formadas para isso, naturalmente, né, eu costumo dizer que o machismo é pedagógico, né, porque ele usa estratégias, né, didáticas naturalizadas e que tem muita eficiência, tanto que nós, mulheres, muitas vezes levamos tempo para perceber, né, que muitas vezes somos nós que estamos, nós também estamos reproduzindo, né, o machismo e formando meninas e meninos, né, alunas e alunos, para perpetuarem essa lógica. Um dos grandes pontos era trabalhar a questão da afetividade dos nossos alunos negros, colocados dentro de uma margem social, né, dentro da periferia,
E eu disse, não, a gente também tem que mudar o nome que a gente carrega no peito, que eles carregavam no peito naquela época, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, fomos trabalhar todo o movimento de transição de nome. Então, foi um trabalho de política educacional, um trabalho de levar eles a conhecerem realmente aquele momento da ditadura, quem eram aquelas pessoas. Tivemos aula pública, tivemos pessoas que viveram esse momento da ditadura e que estão hoje na educação. E aí, em 2014, depois de um processo de eleição, nós conseguimos baixar o nome do ditador da nossa escola e hoje eu no colégio chamado Colégio Estadual Nelson Mandela. Referência no subúrbio ferroviário, é o colégio que vem trabalhando a educação antirracista desde a mudança do nome, porque não bastava ser Nelson Mandela, tinha que dizer o porquê Nelson Mandela, né? Então, a gente vem trazendo várias referências. Os nossos espaços, eles têm nomes. Então, nós temos Corredor Carolina de Jesus, Corredor Maria Filipa, trazendo as mulheres negras, né? Nós estamos passando por um processo de reforma e vamos colocar também Elza Soares, que lutou bastante. Vamos colocar Luísa Bairros, né? Que defendeu bastante também a questão da educação e do povo negro. Então, eu acho que a escola, por si só, ela faz esse movimento político, esse movimento de memória, a ideia de reconstruir sentidos. Eu acho que o meu lugar de mulher, de gestora, é fazer do espaço um espaço acolhedor, um espaço afetivo, um espaço de esperança e de uma vida melhor. O que eu vejo na educação pública hoje, o que me motiva, e eu creio que tem que motivar todos também na educação pública, é viver todos os dias dentro da escola. É tentar observar no universo de 1.000, de 500 alunos, de 100, de 1.700, 2.000 alunos, é a gente tentar buscar o brilho no olhar daquele estudante, seja ele da educação básica, do ensino fundamental 2, do ensino médio, principalmente os da EJA, né, que já vem com uma carga de vida, né, do dia de trabalho, ele já traz sua história, ele já traz sua marca no espaço que ele domina, o que ele entende que domina, né? Nós, professoras e professores, nós gestoras e gestores, principalmente da educação básica, educação ainda é ideal. E um dos combustíveis é a fé na educação pública, é a fé naquele sujeito que está ali, muitas vezes te olhando e dizendo, me socorra. Eu levo comigo sempre a passagem a música de Gonzaguinha, eu acredito nessa rapaziada, porque alguém acreditou em mim, meus pais acreditaram em mim, o Estado acreditou em mim, as mães que adentram as escolas, ela acredita naquela professora, ela acredita naquele gestor, né? E é um dos poucos espaços hoje verdadeiramente democráticos que restam ainda, porque ali todos têm que ter voz. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que na semana que vem tem mais.